Olá pessoal, estou aqui para falar sobre um assunto que é de suma importância para as futuras gerações e ao próprio planeta. Meu nome é Valmir Bonfim, quero falar um pouco do meu currículo, né? Eu sou engenheiro civil, mestre em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e autor dos livros Fresagem de Pavimentos Asfálticos e agora estou lançando um novo livro, Pavimento Sustentável, que aborda justamente esse assunto. Tá certo? Eu queria parabenizar a BM Expo Summit pela abordagem nesse assunto, que eu acho, como eu já disse, de suma importância e a gente vem estudando esse material já há muitos anos. Bom, começando aqui a falar sobre o assunto reciclagem de pavimento e uso de agregado reciclado em camadas de base e subbase em rodovias. Então esse é o assunto que a gente vai abordar a partir de agora. Espero que eu consiga transmitir algum conhecimento para vocês nessa área. Bom, mais do que preservar o meio ambiente, minimizando a extração de jazidas e o descarte em aterros de inerte, reciclar pode gerar inclusive grande economia. Em obras de recuperação estrutural, por exemplo, todos os resíduos sólidos gerados podem ser reutilizados na obra, no próprio pavimento. Diversas concessionárias de rodovias, os DRs e o DENIT possuem especificações técnicas contemplando essas tecnologias. Bom, a gente consegue, como posso mostrar nesse slide aqui, nesse primeiro slide, uma usina de reciclagem uma unidade de reciclagem situada ao lado da rodovia, onde está sendo realizado a manutenção, né, uma recuperação estrutural. Esse caso aí é uma unidade que nós montamos ali na rodovia Ayrton Senna para reciclagem do pavimento, né, onde nós atingimos inclusive a camada de base, né, que era uma BGTC que estava completamente trincada. Então a premissa desse projeto era fazer a reciclagem até essa camada, né? Então reciclamos, deixamos na BGS, dali para cima a gente reutilizou todo esse agregado sólido na própria reconstrução do pavimento. Esse próximo slide, né, onde eu mostro aí do lado esquerdo uma pilha de material fresado, tá certo? Que é o RAP, né? RAP é de Reclaimed Asphalt Pavement, né? É um material asfáltico reciclável. E do lado direito, um resíduo da construção e demolição, né? Um típico RCD. Nesse caso, ele é especificamente da demolição de concreto, de barreiras de concreto, né? De New Jersey, etc. Mas podemos utilizar também o agregado misto, mas não é o caso muito de rodovias. Em se tratando de rodovias, você vai ter esse agregado, esse RCD cinza, que a gente chama, né? Que inclusive é um pouco mais nobre, tá certo? Bom, vamos falar um pouco do beneficiamento desses materiais, né? Desses agregados, né? Desses resíduos. Como eu disse, é o material proveniente, né, da fresagem do pavimento. Esse slide aí nos mostra, né, uma fresadora de grande porte fresando, né, o pavimento. Geralmente são as camadas de rolamento e de ligação, né, que se fresa. E aí nós temos um material já, o RAP, um material que a gente chama, e essa é a curva nesse próximo slide, mostra uma curva característica do RAP, né? Onde você tem aí em torno de 1% passando na peneira 200, né? E você tem uma curva, vamos dizer assim, contínua, né? Muito boa, onde você vai precisar corrigir pouca coisa para reutilizar esse material na própria pista. E o outro lado, né, a demolição desse concreto, né, dessas barreiras, etc., onde você vai ter que necessariamente britar esse material. E aí nós temos um exemplo de um britador móvel, né, um britador de impacto. Esse é um britador Clima, tá, um Evo 110, com capacidade aí de 300, 350 toneladas hora. Então você consegue realmente produzir muito material. E como exemplo, né, de camadas que a gente pode criar, né, executar nas rodovias, nós temos aqui, ó, podemos usar o rachão reciclado. Esse slide mostra aí a figura da esquerda, né, camada de subbase de RCD britado, né, sem nenhum aglomerante.
e até a camada de base, tanto de RAP quanto de RCD espumado, ou inclusive RAP mais RCD, né, misto aí, e você pode espumar. E do lado direito desse slide você vê um corpo de prova, né, mostrando aí um RCD espumado. Então você tem basicamente as mesmas características entre o RAP espumado e um RCD espumado. Bom, a gente falou em RAP, em RCD. O RAP, como eu disse, é o resultado do material fresado, né? E o RCD seria o resíduo da construção e demolição, tá certo? Que é uma tradução literal de CDW, né? Construction and Demolition Waste. Tá? E o RAP espumado seria o quê? Você promover uma estabilização desses materiais, né? Desses resíduos, com um aglomerante, que no caso é o CAP. Só que para se conseguir fazer essa homogeneização, a gente utiliza o recurso de fazer a espuma de asfalto. E aí, essa espuma é um estágio temporário, né? Então, o que seria espuma de asfalto? Eu vou explicar aqui. Nós temos aí uma câmara de expansão, né? E na usina são 7 câmaras de expansão. E o que acontece? Você injeta o CAP numa temperatura aí de 170, 175 graus, e em contato com água e ar, na temperatura ambiente, a água, tá certo? Ela se expande, aumenta o seu volume, ou seja, ela fica menos viscosa, e eu consigo promover essa mistura, tá certo? Com os agregados. A espuma é um estágio temporário, tá certo? Que é o resultado do CAP aí a 170 graus, ela injetando água e ar, ela se expande, e alguns segundos depois ele volta a ser CAP. Mas aí ele já envolveu a parte fina, os finos desse material. Então a gente consegue fazer o quê? Estocar inclusive esse material se eu usar como filler a cal hidratada, tá certo? Na reciclagem in situ geralmente se usa o cimento Portland. Então você já está promovendo a mistura e compactando. No caso da reciclagem em usina, você tem aí a possibilidade de estocar esse material, mantendo aí pilhas no máximo de 2 metros de altura, para o peso próprio não compactar esse material, tá certo? E você permanece com esse material enlonado, para evitar a perda, ou com chuva a umidade elevada, tá certo? Então você vai manter a umidade ótima desse material, e você pode utilizar isso aí por 2, 3 meses sem problema algum. Bom, aqui é um exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo. Esse é o laboratório de espuma, né? O WL10 da Wirtgen. Aqui você tem um reservatório de CAP, e você tem o projeto em si, e aqui você tem o bico teste. Então nós vamos espumar aqui. Vou projetar esse vídeo para vocês. Então você tem aí um balde, né? E olha lá o bico teste, ele está injetando. Na mão ali do técnico você tem uma régua, onde você vai medir a expansão máxima, né? E aí você calcula o tempo de meia-vida, né? Que meia-vida seria a quantidade de máxima que ele expandiu. Você aperta o cronômetro, e na metade desse valor você encerra esse cronômetro. Então você tem o tempo de meia-vida, tá certo? Então você trabalha com a espuma nesse estágio onde ela está menos viscosa, porque conforme ela vai voltando a ser CAP, eu vou tendo dificuldade em fazer essa homogeneização, tá certo? Bom, esse próximo slide aí, nós temos os tipos de reciclagem, né, de pavimentos. Nós temos a reciclagem a quente, que pode ser in situ ou em usina. In situ aí nós temos a termorregeneração. Em usina nós temos as usinas do tipo drum mixer, onde o material fresado entra longe da chama, né, para evitar a queima do ligante existente já no RAP. E nós temos a reciclagem a frio, né, tanto in situ quanto em usina. A reciclagem in situ, no caso, a gente usa os equipamentos tipo WR, 2500 ou 250 hoje, que as novos equipamentos, eles saem com 0 a menos ali, né? Então é a W200, W240 ou W250. E em usina nós temos as usinas do tipo KMA 200 ou KMA 220 existentes no Brasil. Bom, na reciclagem aqui com espuma de asfalto, como eu disse, no caso da foto da esquerda, né, nós temos uma WR 2500,
e todo o material de correção granulométrica e filler, ele é espalhado sobre a pista. Esse equipamento ele está conectado, pode ver essa mangueira preta e uma azul, né? Essa azul é de água e essa preta é de cap, que o cap entra aquecido, porém, isso para fazer espuma, né, como eu disse, porém o processo é realizado a frio. Assim que você tem essa mistura, essa homogeneização, a temperatura do material já vem para a temperatura ambiente. Tá certo? Então, nesse caso, você espalha o material sobre a pista e a recicladora vem fresando e homogeneizando todo o material. E atrás você vem com a compactação desse material. À direita nós temos aí uma ilustração da usina KMA 200, tá certo? Onde você tem ali aquele compartimento verde atrás, é um motor de 178 HP para o seu próprio funcionamento. Aquele tanque azul ali é um reservatório de água. Aquele compartimento cinza são dois silos, né? Onde você tem aí de um lado a entrada do resíduo sólido e do outro lado o material de correção granulométrica. A saída desses silos é volumétrica e ali, ó, naquele compartimento verde, aquele tubo ali, é onde você entra com o filler, né? Nesse caso da usina, a gente usa a cal hidratada para isso. E logo à frente você tem ali o misturador Pugmil, BIPA, tá certo? E 6 câmaras de expansão espargindo ali a espuma de asfalto. E ali já acontece a homogeneização do material, que já vem pesado, dosado, você mistura com o cap e você tem ali do lado o microprocessador, onde você coloca todo o projeto, né, que é feito de mistura dentro desse microprocessador, e você tem ali a esteira de carregamento em caminhões, que inclusive você pode levar direto para a obra ou armazenar, como eu disse. Bom, esse é um detalhe, um desenho esquemático aí da reciclagem in situ, né, onde você tem o material ali espalhado à frente do rotor ali, do cilindro fresador, e você tem a homogeneização, e dentro desse tambor ali você tem a injeção de água e de espuma, e atrás você já vem com os rolos compactadores e depois um reforço de CBUQ ou outro revestimento qualquer. Esse aqui é um detalhe, um desenho esquemático da reciclagem usina, né? Então você tem da mesma forma a saída volumétrica ali, adição de cimento ou a cal hidratada, aí você tem água e espuma de asfalto, você tem o misturador aí e o carregamento para os caminhões basculantes. Essa é uma foto de um canteiro aí, onde você tem instalado ali a usina KMA. Você tem esse tanque de cap, onde ele me fornece esse cap já na temperatura de 170 a 175 graus. Ela é acoplada a essa usina. Do lado direito nós estamos abastecendo o silo com o RAP, e do lado esquerdo tem uma outra lá para carregadeira abastecendo com o pó de pedra. Geralmente quando você vai reciclar RAP, do outro lado você entra com pó de pedra, tá certo? E o material reciclado sendo carregado em caminhões basculantes. Bom, aí tem um detalhe mais próximo aí da usina, com todos os componentes dessa usina, tá certo? Mas o mais importante aí realmente é essa cabine aí de comando, onde você tem todo o controle da mistura, entendeu? Dos insumos, etc. Em função da velocidade de operação, eles puxam, conforme o projeto, o percentual de água, de cap, etc. Bom, vamos falar de alguns exemplos de aplicação de RCD que executamos pelo Brasil. Então nós vamos citar aqui hoje 3 casos, tá? O da rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, onde nós estabilizamos com cimento. A reciclagem foi feita em usina. A rodovia BR-101 no Rio de Janeiro, onde nós fizemos não com espuma, mas fizemos com emulsão, inclusive com 3% de polímero. E finalmente a rodovia Ayrton Senna, que um dos maiores cases, né, que nós temos de espuma, inclusive no mundo, né, que a gente atualiza esse trabalho
escrito pelo David Collins, né, e o Kim Jenks, que são duas autoridades, né, nesse assunto de espuma no mundo, né, e a gente atualiza inclusive para eles as medidas de deflexão, tá certo? Então a cada 2 anos a gente envia as medidas de deflexão e eles vêm atualizando esse trabalho. Então vamos lá. Rodovia dos Bandeirantes, né, pertence ao grupo CCR, Autoban, Engelog ali, que cuidaram do projeto em si, né? Então foi uma reciclagem de base com cimento Portland, tá certo? E eles criaram uma matriz de tomada de decisão em campo. Como é que acontecia? Como vocês podem notar aí, ó, fresagem de 25, você mede a deflexão. Se tá ok, vamos reciclar 15 centímetros e 10 de CBUQ, tá certo? Se não estiver atendendo a deflexão, uma fresagem de mais 20 centímetros, uma nova medida de deflexão. Se ok, então 35 de camada reciclada, nesse caso aí em 2 camadas, né, de aplicação, e 10 centímetros de CBUQ. Se ainda não estivesse ok, arrancamento, né, e aí você estabilizaria com camada de rachão. E isso era variável, tá certo? Então a recomposição seria a camada de rachão, 35 de reciclado com cimento e 10 centímetros de CBUQ. Essa foto aí ilustra um canteiro novamente aí instalado. Você não precisa de muita área, porque conforme você vai fresando, você vai reciclando, né? Então você não precisa de muita área para isso, né? Eu diria que uma área aí vai de acostamento por uns 50 metros de largura, aí a faixa de acostamento, você consegue instalar a sua unidade de reciclagem, tá certo? Aí um outro detalhe, né, sendo carregado aí de um lado o RAP, nós temos aí a reciclagem com, não, aí no caso não é cal, né, nós estamos entrando com cimento Portland, porque ele automaticamente já ia para a pista e ia sendo compactado. Então aí a primeira fresagem, nota-se aí um pouco ainda de trincamento nessa camada cimentada, né? Aqui foi um trecho onde a gente passou a fazer mais uma espessura de fresagem, onde nós fresamos mais 20 centímetros, tá certo? E aí começamos a recompor. Nesse caso, a deflexão atendeu, né, as premissas de projeto, e aí nós começamos a recomposição desse material estabilizado aí com cimento Portland. Basicamente foi isso. Na BR-101, na época era o HL, né, quem era responsável pela rodovia, e ali nós idealizamos a reciclagem da base com emulsão com 3% de polímero, tá certo? Então, a seção transversal essa que vocês estão vendo aí, eles tinham lá dos 18 centímetros de BGTC, que já estava trincado, deteriorado, como era o caso daqui da Ayrton Senna, que depois eu vou mostrar, e 10 centímetros de CBUQ. Então, a premissa era o quê? Você fresar toda aquela espessura e recompor com 18 centímetros de camada reciclada com cimento, 7 centímetros do material fresado reciclado com emulsão polimerizada e 3 centímetros de CBUQ. A ideia era diminuir a espessura de CBUQ porque a usina era muito longe e isso era muito caro. Então, desses 10 centímetros de CBUQ, o estudo aí, né, o projeto era fazer 7 com o próprio material da pista, né, logo ali do lado com a usina, e somente 3 centímetros aí de material vindo da usina quente. Aí um detalhe, né, a primeira etapa de fresagem, onde eu fresei somente o CBUQ e levei lá para a reciclagem, e a segunda etapa, onde eu fresei 18 centímetros da BGTC deteriorada, que eu coloquei separadamente. E aí nós temos a medida de deflexão, no caso aí com a viga Benkelman, né? E eles faziam a comparação com o projeto. Se atendeu, tudo bem, senão você pode fazer um reforço. Essa é a grande vantagem de se fazer reciclagem em usina, porque aí você consegue medir deflexão, fazer uma nova fresagem, executar um dreno, ou seja, você tem todas as possibilidades para fazer o melhor possível e estender a vida útil desse pavimento. Aqui, ó, mais uma vez, uma foto aí, ó, exatamente na frente
de onde a gente estava reciclando, a usina ali do lado, na faixa ali de domínio, né, antes da cerca, quer dizer, ali devia ter uns 10, 12 metros de largura, então você não precisa de muito espaço, como eu disse, para montar a sua unidade de britagem e de reciclagem, tá ok? Um detalhe aí do material sendo reciclado, passando pela usina, tá certo? E aqui a aplicação daqueles 7 centímetros lá de material reciclado, estabilizado com emulsão com 3% de polímero. E ali você pode ver a diferença ali, onde vai entrar ali os 3 centímetros, né, a execução de 3 centímetros de CBUQ. Bom, e aí agora passando para a última obra, né, a rodovia Ayrton Senna, onde a responsável é a concessionária, né, Ecopistas, né, e ali eles tinham aquele mesmo problema da camada cimentada que se deteriorou, né, já cumpriu a sua vida útil e se deteriorou. E a ideia era reciclar com o próprio material que a gente estava fresando ali na pista, tá certo? Então essa é a situação de um trecho experimental que a gente testou esse material, né? Você pode ver que o material na trilha de roda, né? Percebe-se que pelo tipo de trincamento em blocos, como podem notar nesse slide, né? Típico de uma camada cimentada que se deteriorou. Então é um tipo de trincamento em blocos que a gente observa. Um alto volume de tráfego, como pode se notar na própria foto, né? E você não tinha controle de carga nessa rodovia aí, né? Então o projeto de dosagem, né, foi de 84% de RAP britado, né? Um projeto até do David Collins, né? Onde ele quis que a gente diminuísse aí para 1 polegada de diâmetro máximo, né, do RAP, e 15% de pó de pedra e 1% de cal hidratada. Tá? E o CAP 5070 que nós usamos, 2,2% em peso, tá ok? Como eu disse, utilizando a cal hidratada como filha, você consegue, inclusive, a gente não usinava todo dia, você consegue estocar isso. Então a gente usinava praticamente uma carreta por semana. E eu conseguia trabalhar, às vezes, uma semana, 2 carretas, dependendo do desenvolvimento e dos panos, né, dos trechos que a gente precisava reciclar. Então tá aí, ó, essa é a seção transversal existente, né? 20 de brita graduada simples. Então a premissa era fresar até essa camada de BGS. Então a premissa de projeto era tirar toda a parte de CBUQ e toda a espessura de BGTC que estava completamente trincada. O projeto eram 2 camadas de recomposição, né? E 2 centímetros de gap graded em cima. Esse gap aí seria uma camada de sacrifício que o projeto do David Collins, ele falava em fresar depois de 15, 20 dias, fresar 5 centímetros, ou seja, esses 2 centímetros de gap graded e mais 3 da camada reciclada e colocar uma camada de CBUQ. Alguns não, acho que mais ou menos 50%, eu não sei isso atualizado, ainda permanece nessa camada de sacrifício, que a gente chama, né? Entre aspas, porque ela está lá hoje cumprindo a função de revestimento, onde inclusive não se deformou, né? Quer dizer, a premissa, né, de projeto era fazer essa troca, porque o material reciclado com espuma, ele não trinca, porém ele sofre alguma pequena deformação na trilha de roda. Mas isso, né, você colocando, imprimindo uma boa energia de compactação, a gente consegue e conseguiu aí em mais de 50%, não tivemos deformações e não precisou essa camada ser retirada, ser substituída. Um detalhe aí da fresadora, a fresagem na espessura de 30 centímetros, então eu tirei os 10 de CBUQ e os 20 centímetros numa fresagem só, numa etapa só de fresagem, onde eu tirei inclusive a camada de BGTC trincada. Aí a aplicação da primeira camada, né, de RAP espumado, e você vê que conforme a gente britou
o RAP, né, a granometria é excelente, né? Olhando assim parece não saber o que, né? Mas você vê que não tem fumaça. Esse material é realmente usinado a frio, tá certo? E aplicado na temperatura ambiente. Aí você consegue medir a compactação, né? Verificar se atingiu. Aí foi 100% do Proctor modificado. Aí a aplicação da segunda camada de RAP espumado. E observa aí a aplicação do Gap Graded, né, na espessura de 2 centímetros. Né? Olhando o resultado dessa deformação, eles começaram a colocar por um tempo 3 centímetros de gap. Ou seja, se em alguns pontos 2 centímetros estava resistindo, vamos colocar 3 e vamos evitar essa fresagem e recomposição com CBOQ na espessura de 5 centímetros. Mas isso voltou a 2 centímetros de gap, porque o gap ali ele cumpre a função apenas de não deixar, como esse material não tem muita, vamos dizer assim, muita coesão inicial, e numa rodovia eu preciso proteger isso, esses 2 centímetros eles eram suficientes para manter isso aí em ordem até esse material. Então, se você precisasse um caminhão frear em cima desse material, tudo bem, ele ia resistir. Se eu deixo isso como exposto aí a camada de reciclado, como eu não tenho muita coesão inicial nos primeiros dias, então eu correria o risco de desagregar parte desse material. Então, essa camada de sacrifício, que boa parte ficou sendo uma camada meio que definitiva, né, porque não foi trocada até hoje, e eu estou falando de 8, 9 anos, né, da aplicação dessa camada. Então nós voltamos a 2 centímetros e tocamos mais alguns projetos, fizemos 9 contratos ao todo com ecopistas, e aí nós revestimos com 2 centímetros de gap grade novamente, tá ok? Bom, durante todos esses contratos, né, durante todos esses anos, nós fizemos num trecho experimental, até para provar a teoria, né, que esse material ele fica curando aí, né, ganhando coesão e resistência por 6, 7 meses, né? Então a gente quis comprovar isso. Então aí tem um desenho aí do trecho experimental, tá certo? E nós medimos, nesses casos, todas as deflexões, né, com o mesmo equipamento, com a mesma empresa, né, a Dynatest, e nós fomos acompanhando esse ganho de coesão e resistência e, consequentemente, essa deflexão baixar de maneira assim, muito rápida nos primeiros 10 dias e depois ela se acomodar e virar como se fosse uma assíntota, né? Em torno de 20 vezes 10 a menos 2 milímetros, né? Então estabilizou em torno de 20 a deflexão. Esse outro slide mostra, né? Você tem aí fundo da caixa, né? Quando eu fresei, medi também a deflexão no RAP espumado e no dia da execução aqui no Gap Graded. Então eu tinha aqui, ó, mais ou menos, tirando a média aqui, foi em torno de 129 de deflexão. É alto, mas isso acontece com o material espumado, tá certo? Ele tem uma deflexão alta, mas isso não é problema, tá certo? Porque em 2, 3 dias essa deflexão baixa bastante. Aqui tem um exemplo, ó, medi com 10 dias, então ele já baixou daqui para cá, ó, em torno de 70. Né? 20 dias depois, ou seja, com 30 dias da execução, ele já veio aqui para 50. E depois medi com 90 dias, com 180, com 270, com 330 dias e com 1 ano. Né? Então, ou seja, comprovou-se a teoria, né? E em algum dia, que em algum ponto entre 180 dias e 270, você pode ver que as 3 últimas medições, elas praticamente não foram alteradas. Então aqui você já ganhou a coesão e resistência aí, possível, né? Toda a coesão possível, e a deflexão se estabilizou, como eu disse, em torno de 20 aí, vezes 10 a menos 2. Aqui é um outro gráfico, né, do ganho de coesão em função do tempo. Você pode ver que nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias, você já tem coesão suficiente
para liberar o tráfego sobre essa camada reciclada. Tá? Você vê que ela vai ganhando resistência e coesão e a deflexão vai baixando. E em algum ponto daqui para frente, ela se estabilizou em 20 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Então, concluindo aqui, gente, reciclagem não é mais um experimento no Brasil, tá? É uma realidade, né? Os resíduos sólidos comprovadamente são materiais excelentes, né? De excelente qualidade para utilização na pavimentação, e estamos aí com já 20, 30 projetos, né? Onde podemos verificar a eficácia desse material. Inclusive fizemos muitas ruas em zona periférica, depois em algumas avenidas de grande volume de tráfego em São Paulo, né? E a gente não tem, inclusive, incidência de trincas nesse material. Como eu disse, é um material que não trinca, esse rabo espumado, né? Não porque é um material reciclado, e sim pelo tipo de ligação, que a gente chama de ligação não contínua. Então, esse material ele tem coesão, tá? Mas ele não está sujeito às equações de fadiga, por quê? Pelo tipo de ligação, não ser contínua. Então ele começa a querer trincar quando essa tensão de cisalhamento ela se dissipa, né? Quando ela encontra um local onde não tem ligação. Então você não tem essa propagação dessa trinca, tá certo? Então é um material excelente. Mas eu posso fazer, por exemplo, uma BGS espumada. O que é isso? É uma brita graduada simples que eu enquadro na minha faixa de reciclagem, né? Apesar de ser um material virgem, né? E eu consigo espumar. Então eu consigo, por exemplo, uma BGS que eu tenho aí um módulo de resiliência de 2.500 kgf por centímetro quadrado, eu com 2,5% de CAP, né, fazendo espuma, espumando esse material, eu elevo isso para 15.000. Então eu tenho um ganho aí de 5, 6 vezes até no modo de resiliência. E é um tipo de ligação que a gente chama de não contínua. Esse material também não vai trincar. Então, olha só, é o melhor dos mundos, né? Eu estou usando um material que antes era descartado de maneira inadequada e às vezes até irregular no meio ambiente. Eu tenho um tipo de reciclagem que faça uma ligação não contínua e esse material inclusive não trinca. Então eu digo que é o melhor dos mundos, né? Várias concessionárias de rodovias já utilizam, né, esses materiais, né, em sua malha viária. E a reciclagem, enfim, além de colaborar com a preservação do meio ambiente, como eu disse lá no início da apresentação, pode gerar inclusive muita economia no seu projeto. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Espero ter contribuído, né, com algumas experiências que a gente viveu ao longo aí de 20 anos trabalhando com esse tipo de resíduo. Eu sou o CEO da Fremix. Nós estamos localizados na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, mas atendemos a todo o Brasil. Bom, grande abraço e fiquem com Deus.